Olá pessoal, seja bem-vindo à nossa edição número 2. Vamos tratar a respeito de trocar hábitos automáticos por comportamento seguro. E é pertinente essa aula agora, seguido da anterior, em virtude principalmente da temática que abordamos sobre reconhecer riscos invisíveis, onde eu tratei sobre as fontes geradoras de perigos, que são os fatores de riscos. Então, os fatores de risco, pessoal, eles estão presentes nos processos e nas atividades fortemente identificadas, onde a gente percebe a pessoa exposto a agentes físicos, químicos, biológicos, acidentes, ergonômicos, E o ambiente de trabalho ele tem o potencial de gerar através desse arranjo de trabalho os fatores psicossociais. Mas não é só isso, a gente tem outras relações como demandas, relações humanas, interações e tal, que também pode gerar os fatores de risco psicossocial. Mas eu quero abordar uma troca de hábito como uma alternativa, para criar um comportamento seguro, ou seja, a gente conseguir antecipar essas fontes geradoras e através do comportamento gerar uma condição do trabalhador de se proteger frente aos fatores de risco psicossocial. Então, pessoal, eu vou falar sobre o cérebro, hábitos automáticos, loop comportamental, para a gente despertar a questão sobre o comportamento seguro, tá bem? Então, tudo começa no cérebro, Então, nós estamos falando que nós temos esse grande aliado que está jogando a nosso favor. E tem hora que parece que joga contra, Mas não é culpa do cérebro, é culpa do hábito. E culpa de hábito que formamos, tornamos autônomos, automáticos. Um comportamento que está jogando contra o nosso gol, dando um resultado muito ruim para muitas pessoas. É o fato de fazer más escolhas mesmo. Então vamos entender o seguinte: o sistema nervoso central, onde faz parte do nosso cérebro, ele é subdividido em duas grandes regiões, que é o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. Esses dois sistemas, eles estão fortemente interligados e são responsáveis pelas formações comportamentais. Então, como a neurociência explica a formação dos comportamentos? Da seguinte maneira: o cérebro ele automatiza hábitos. Então, na realidade, a gente vai desenvolvendo rotinas, a gente vai criando uma série de rotinas todos os dias, diversas horas por dia, isso é chamado de exposição. E isso vai automatizando hábitos. Não existe, inclusive, a necessidade de utilização do princípio do córtex pré-frontal, que essa é uma região nobre do nosso cérebro, que está dentro do nosso sistema nervoso central, onde vai ser o lugar que a região responsável pelas decisões, pela parte lógica do nosso cérebro. Essa é a região córtex pré-frontal. E aqui vai existir um esforço consciente. Então, quando decidimos que vamos mudar, por exemplo, um comportamento, nós vamos utilizar o córtex pré-frontal. Vamos precisar usar essa região para planejar essa mudança de comportamento, por exemplo. E participa nesse momento os gânglios da base, que vai registrar os padrões e que transforma a repetição em rotina, ou seja, vai criar padrão de repetição.
Então, esse padrão repetido, ele vira uma rotina, e essa rotina registrada, ela vai criar um comportamento. E a intenção do cérebro é fazer com que utilizemos menos a região do córtex pré-frontal em termos de consciência, escolha, e vai buscar colocar essas informações em memórias para a gente utilizar sempre. Então, assim, muitas das coisas que nós fazemos com repetição, inclusive a emoção faz parte desse processo, tempera, né, dá uma característica para nós, para que quando a gente precisar fazer aquilo novamente, vai estar armazenado em nossa memória todo um conjunto de procedimentos para executar determinada etapa, ou um processo, ou uma atividade, tá? E isso vai gerar um comportamento. E o comportamento, ele é um estado mental, estado que a gente está, que a gente sente, né? Por exemplo, tranquilidade, paz, serenidade, um estado de agressividade, um estado de alerta, de atenção, enfim. O comportamento, ele vai estar copiando novamente toda vez que for fazer determinadas atividades que foram automáticas, mas de forma consciente a partir do córtex, que foi uma escolha, um planejamento, ela vai usar todos esses princípios aprendidos. E tudo isso, ele tem um propósito, né? Então, existe uma busca que é a dopamina. Então, esse neurotransmissor poderoso, que ele vai sinalizar a expectativa de recompensa, ou seja, o cérebro é muito inteligente e muito esperto também, porque ele vai reforçar o circuito em busca novamente daquela sensação dopaminérgica, aquela sensação de concentração, de foco, hiperfoco, porque aquilo é bom. O cérebro vai dizer, isso é bom. Então, essa é uma forma do cérebro manter-nos alerta e colocar toda a energia concentrada em favor da busca desse padrão que estamos orientando o nosso cérebro. Então, quanto mais o contexto se repete, mais automático o comportamento se torna. Isso é o loop do hábito. Ou seja, pensando em termos de fonte geradora de perigo, imagina que estamos e participamos ativamente como trabalhador na geração de uma fonte geradora de perigo. Ou seja, uma vez que a gente liga uma máquina, essa máquina ela passa a projetar partículas volantes no ambiente de trabalho, como um torno, por exemplo, torno mecânico, ou outro tipo de equipamento que ele tem um sistema de corte abrasivo e ele tem capacidade de gerar atrito entre dois metais e vai gerar então as partículas volantes. Essa ação da geração da partícula volante vai gerar, vai ser a fonte geradora do perigo de acidente com vista, por exemplo, né? Então, pessoas que passam por ali ou até mesmo o trabalhador que está no processo. Então, imagina que essa fonte de perigo ela foi ativada pelo trabalhador, que pode inclusive ser vítima dessa fonte. Então, uma vez que a gente resolve mudar o comportamento com relação a essas projeções, a geração desses fatores de riscos ou fontes de perigo, o comportamento ele vai necessariamente passar por uma condição de consciência. A gente precisa ter em nossa percepção uma consciência que aquilo pode afetar um grupo de pessoas ou até mesmo quem está partindo a máquina. Então, uma vez que tem consciência e passa a desenvolver então um processo de bloqueio dessa fonte geradora, por exemplo, colocar um tapume em frente às projeções desses cavacos, né, dessas partículas. Então, um tapume ali
ele já vai ser uma barreira de controle. Ela foi uma mudança de comportamento, e colocando-se isso todos os dias, todas as vezes, vai gerar então um loop de hábito, de mudança de postura consciente. O cérebro vai adotar aquilo como um mecanismo de necessidade, uma relação entre causa e efeito. Por quê? Porque foi feito várias vezes, e existe necessariamente uma sensação boa, dopaminérgica, um hiperfoco, uma expectativa de cuidado, de zelo, de um padrão bom, sabe? Em que existe um comprometimento com o outro, uma empatia com pessoas. Isso é uma geração de consciência e mudança de hábito, com relação à primeira situação que eu falei na edição anterior e nessa também, né? Então, quanto mais o contexto vai se repetindo, que o operador passa a fazer o gerenciamento daquela fonte de perigo, vai existindo aí uma mudança de comportamento. Mas isso não é só o operador, não é só quem está lá na frente de trabalho, é o gestor também. Ele pode desenvolver uma consciência de que é necessário mudar o comportamento, a percepção dele com relação à pessoa que está lá exposto a uma fonte geradora de perigo também, concordam? Então, assim, o gestor ele passa a ter mais empatia e cuidar mais daquele que está ali na frente, na exposição, entendendo que ali existe uma vida e que essa vida ela está diretamente relacionada com outras vidas dos seus familiares, que esperam que eles retornem para casa todos os dias saudáveis. Então, assim, a empatia ele envolve um entrelaçado de cuidado. Estamos cuidando dessa pessoa que ela leva o alimento para uma quantidade de outras pessoas, ou ela representa no campo afetivo de um número de pessoas, um ente, uma vida muito importante. Então, quem cuida desse está cuidando de muitas outras coisas. Olha como que isso enobrece o papel do gestor, do dono da empresa, do RH, do profissional de saúde e segurança do trabalho, uma vez que a gente passa a perceber que eu não estou cuidando somente em tirar uma fonte geradora de perigo, estou cuidando da vida, e essa vida está diretamente relacionada com uma série de outras pessoas, afetos, uma série de informações que a gente pode entender que isso é o bem, e é o bem comum, entendeu? Então a mudança de comportamento é possível através do quê? Através do loop do hábito. Então imagina que a gente passa a ter um estímulo, ou seja, a consciência ela desperta, ou um estímulo até mesmo por ter uma situação, eu vou tratar de um assunto ruim aqui, né? Um estímulo que aprendemos com um sofrimento que aconteceu, um acidente na empresa. Aí esse se torna um estímulo, então isso é um gatilho. Então esse gatilho ele gera uma resposta, né? Uma ação, no sentido do quê? No sentido de ter uma recompensa. Eu não quero mais acidente aqui. Eu quero agora, a partir disso, cuidar, inclusive do efeito desse acidente anterior, que as pessoas ficaram muito abatidas, trouxe uma sensação de insegurança no pátio fabril, no site da empresa e da organização. Então, eu quero uma recompensa no sentido de tirar essa informação mental que está sobre nós. E vamos criar então repetição, fortalecimento neural com relação a essa mudança, gerar outro comportamento. E isso vai gerar então uma mudança na cultura. E com essa situação a gente vai dando resposta e eliminação também, ou controle dos fatores de risco psicossocial. Por quê? Quando o cérebro percebe ganho rápido ou alívio,
ele tende a repetir o mesmo caminho, ou seja, eu estou ganhando agora, estou ganhando confiança, estou ganhando mais engajamento, estou aliviando dores, sofrimento e tal. Então esse comportamento da mudança, tá, ele vai gerar essa sensação boa. Então a análise psicossocial, a gente analisa exatamente essa infra voltada para um propósito do cuidado mesmo. Seja o trabalhador focado diretamente no seu próprio trabalho ou a gestão no coletivo do seu setor, do seu grupo de exposição homogêneo ou de seu grupo similar de exposição. E com essas ações acontecendo, nós vamos conseguir mudar o jogo dos fatores de risco psicossocial. Mas nós vamos enfrentar problemas, tá? Inclusive os velhos problemas que geraram necessidade de mudança de comportamento, que são os maus hábitos, que vão vencer os bons. Tá? Por que o mal vence o bom? Por razão muito simples, porque os maus comportamentos eles dão recompensa imediata e exigem pouco esforço. Ou seja, o gatilho do mau comportamento, o estímulo desse mau comportamento é buscar, através, por exemplo, de um estímulo, se tem um gatilho de uma ação de ligar uma máquina, tá? Por exemplo, a máquina ela tem 5 passos para ligar e o gatilho para fazer isso, ele pode ser mudado. A pessoa passa a despertar em si uma mente que ele consegue, com um só comando, vai passar os 4 acionadores. Então, esse gatilho que vai gerar na mente um ganho com relação a não ter que cumprir todo esse passo a passo, ele vai se sentir com isso, com esse gatilho, recompensado. E é uma recompensa imediata, é menos esforço. Então os procedimentos, não vou cumprir esse procedimento. Então o gatilho é o que? Menos esforço, eu quero menos esforço. Então o estímulo é o menos esforço. E qual que vai ser a recompensa? Eu vou trabalhar menos, enfim. Eu não vou ter que cumprir com esse tanto de processo, eu vou economizar energia. Isso vai virar comportamento. Porém, olha só esse comportamento, tanto que ele ficou diferente e negativo, podendo ter ou causar uma condição de insegurança e até uma repetição de acidentes no trabalho e fatores de riscos psicossociais. Então assim, os maus hábitos eles vão estar presentes e às vezes os fatores de risco psicossociais ele não é nada mais, nada menos do que os maus hábitos que estão sobrepondo os bons hábitos, porque os bons hábitos necessariamente ele passa pelo córtex pré-frontal, onde existe um raciocínio lógico, uma escolha, a tomada de decisão, uma análise, sintetizar uma série de passo a passo para ganhar um comportamento em que se busca um alinhamento de propósito. Os maus hábitos não, eu quero uma resposta agora, eu quero isso funcionando já. Ou seja, sem manutenção, porque eu preciso de produção imediata. Isso pode ser estimulado por uma chefia, ou uma liderança, ou até mesmo o dono da empresa. Outros processos não são assim. Mas um comportamento seguro, que é o necessário, ele passa a combater esse comportamento de resposta rápida, de recompensa imediata. Mas ele passa a ganhar ao longo prazo. Por quê? Porque todos os bons hábitos ele tem benefício mais lento, muito mais lento, e exige repetição até consolidar. Ou seja, mesmo que seja mais difícil, eu vou consolidar esse comportamento bom, mas eu vou combater essas respostas imediatas. É isso que a gente precisa entender com relação à mudança de comportamento para mudança também dos fatores de risco psicossocial. Então os bons hábitos, os maus hábitos também, ele alivia rapidamente o estresse, ou seja, não preciso pensar tanto, eu não preciso
está em estado de alerta, o cortisol, o hormônio, né, da alerta, do estresse, de alerta, de atenção, de vigilância, continência, está ali aguardando e esperando determinado dispositivo, ou determinado comando, enfim. Então, o que a pessoa busca com isso é, através desse alívio rápido, eliminar o estresse, a ansiedade, o desconforto. A pessoa não quero me sentir assim, eu quero me sentir sempre bem. E não funciona assim. Precisamos, de fato, de um estado de alerta, de estresse, com certeza, porque esse é um estado até de motivação. Tenho uma intensidade administrável, é claro, de estresse necessário para uma resposta adequada a determinada situação de trabalho, por exemplo, né? Até uma ansiedade assim administrada, ela é bom, né? E um desconforto também, porque, por exemplo, o trabalho exige uma postura, mas é necessário. Eu vou tentar resumir, porque a postura é desconfortável. O importante é que, mesmo ser desconfortável por um determinado momento, eu consiga o resultado adequado e o benefício esperado com o propósito desejado. Então, o ambiente de trabalho está cheio de gatilhos, né? Os gatilhos que acabam fazendo entregas de recompensa imediatas, rápidas, que são telas de celular. Então, a pessoa às vezes ele bypassa um procedimento porque ele quer ver uma mensagem, quer assistir um vídeo rápido para buscar a dopamina, né, a sensação de prazer, um alívio de tensão, porque recebeu um gatilho de uma mensagem, barulho no celular, o toque. Ele quer tomar um café, ele quer buscar uma resposta de processado, um alimento ultraprocessado para sentir prazer, verificar uma notificação, ter esses estímulos que estão chamando o tempo inteiro a mente para essa ação. E essas condições que estão hoje povoando a mente humana, o trabalhador, elas estão interferindo, criando comportamento de insegurança. E o sono ruim, fadiga, sobrecarga, vão reduzir o autocontrole e o planejamento. Por quê? Porque nós somos um complexo em que todos os dias nós recebemos uma série de informação. E como um HD, uma memória de computador, a gente precisa de um backup todos os dias, que é o sono. Então, o sono REM e o sono não REM, para fazer um descanso do corpo ou um descanso da mente. É o cérebro que precisa, que vai estar envolvido ali no sono REM, onde o cérebro vai criar e amarrar imagens para formar conceitos que estão sendo aprendidos, ou o descanso não REM, o sono não REM, que vai trazer aquele descanso físico do corpo de forma geral, onde não há sonho, mas tem um descanso profundo. E isso é a garantia de um autocontrole e a capacidade de planejamento. E que essas coisas que estou tratando acima, sobre essas recompensas imediatas, elas acabam interferindo nessa condição. E como eu disse, os bons hábitos, eles têm benefício, porém mais lento, e exige repetição até consolidar. Isso é fato, né, pessoal? Então a mensagem desse treinamento é a seguinte: comportamento é a união entre gatilho, ação, recompensa e repetição. Então, para fortalecer bons hábitos, é preciso tornar o caminho mais óbvio, ou seja, clareza, né? Mais óbvio, fácil e recompensador. Então, quem está na gestão, na formação de hábitos, ele precisa ter essa capacidade de ser objetivo, mostrar, é aqui, esse é o foco, esse é o caminho, acender a lanterna, demonstrar, é por aqui que vamos, e tornar fácil esse caminho, tirar os tropeços e fazer com que as pessoas compreendam, entendam e seja fácil de caminhar por essa estrada.
e tem uma recompensa. Isso é fundamental. E com isso a gente muda o comportamento e os fatores de risco psicossocial, beleza? Espero encontrar vocês na próxima edição, em que eu vou tratar sobre a identidade, que é um assunto poderoso, porque ela está envolvendo todos nós dentro das nossas tomadas de decisões, da organização dos processos, das nossas responsabilidades diante do que nós precisamos entregar em termos de resultados. Até lá, obrigado.